Que maravilha que nós temos essa doutrina tão lúcida, tão racional, que nos permite pensar e que nos permite questionar. Pensando e questionando, nós aprendemos. E quem aprende, sabe, e quem sabe não tem como deixar de saber. Sabendo, nós praticamos em nossa vida. Por isso que o Espiritismo nos ajuda a nos transformarmos, porque ele faz com que tenhamos conhecimento. E quando nós conhecemos uma situação, nós passamos a interagir com ela naturalmente. Quando nós cremos, é diferente. Quando a gente acredita, nem sempre a gente pratica e pode deixar de acreditar. Mas quando a gente sabe, quando nós questionamos, analisamos, passamos pelo crivo da razão, buscamos, experimentamos, então a gente sabe. E quando a gente sabe, a gente pratica. E quando a gente pratica o Espiritismo, estamos praticando as leis de Deus. E praticando as leis de Deus, a gente vive melhor. A humanidade criou em torno de Deus e da religião alguma coisa de sacro, de sagrado, de santo, de místico. E nós precisamos desmistificar Deus. Deus criou o universo, criou as suas leis. Sempre que temos atitudes adequadas às leis de Deus, vivemos bem. Sempre que contrariamos as leis de Deus, temos problemas. Assim como dirigir o nosso carro pelas ruas da cidade, não é? Quando a gente segue a sinalização de trânsito, a gente trafega naturalmente pela rua. Se nós cismarmos de entrar na contramão, aí vamos ter um monte de problemas. É mais ou menos o que acontece com as leis de Deus. Jesus, com o seu amor infinito, governador supremo do nosso planeta, bom professor, esteve entre nós, trazendo o seu evangelho. O que é o evangelho de Jesus? Jesus nos ensinou a cumprir as leis de Deus, a andar em acordo com as leis de Deus, sem conhecê-las. A verdade é essa. Faz isso que dá certo. Porque naquela época nós não tínhamos condições de absorver o conteúdo das leis de Deus. Então ele passou o seu evangelho. Seguindo o evangelho de Jesus, nós seguimos as leis de Deus. Aí veio o Espiritismo. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque Jesus prometeu o Consolador. É necessário que eu vá, pois indo, lhes enviarei outro Consolador. Mas Jesus deu uma característica do Consolador, que comprova que o Consolador é o Espiritismo. Ele disse, eu lhes enviarei outro Consolador que vai esclarecer todas as coisas. Essa é a característica do Consolador, esclarecer todas as coisas. E é o que o Espiritismo faz. Moisés disse todos os nãos que ele podia dizer no Velho Testamento. E Jesus disse tudo o que nós devemos fazer para andar em acordo com as leis de Deus. E o Espiritismo veio nos dizer por que não? Porque sim. Não é? Não furtarás. Por que se eu furtar eu não posso herdar o paraíso? Porque Deus não quer? Porque ele achou que tem que ser desse jeito? Tem que ter um mecanismo de que quando eu furto, esse mecanismo me impede. E tem que ser um mecanismo que atinja o meu campo íntimo. Porque senão, o que me impediria? Porque essa história de que Deus vai escolher os justos e os injustos é complicado, não é? Ele decide pela vontade dele quem vai e quem não vai? Não. Nós vamos por nós. Nós construímos o paraíso íntimo, tijolo a tijolo, dentro de nós mesmos. Não é Jesus que vai escolher. Então o Espiritismo vem explicar. Por que não? Porque sim. Por que fazer a caridade? Por que eu não posso ir para o paraíso sem fazer a caridade? Porque está escrito. Por que está escrito? Porque Deus quis. Por que ele quis que fosse assim? Ele poderia ter escrito, não precisa fazer caridade, você vai para o paraíso do mesmo jeito. Existe um mecanismo em que você ajudando o seu irmão do caminho, isso faz com que você se habilite ao paraíso. Mas não é porque você agradou, é porque você foi bonzinho. É porque você modifica coisas em você, no seu ser, no seu campo íntimo. E isso faz com que você atinja as esferas superiores, não porque alguém quer ou porque alguém deixa de querer. Então o Espiritismo vem esclarecer. Esclarecer a vida. Esclarecer as ocorrências da vida. Esclarecer o Evangelho de Jesus. Esclarecer as leis de Deus. Fazer com que compreendamos as leis de Deus, mas não que saibamos quais são. O Espiritismo vem nos ensinar por que
qual o mecanismo que o descumprimento dessas leis faz com que a gente não fique bem aqui e depois daqui. O Espiritismo é fundamentalmente cristão. Falar isso aqui é chover no molhado. Dizer Espiritismo cristão é redundância. Falou Espiritismo é cristão. Não tem como não ser para nós espíritas. Mas aí fora, a coisa é complicada. Não nos aceitam como cristãos. Mas qual organismo foi incumbido de decidir quem é cristão e quem não é cristão? Por que nas enciclopédias nós não constamos como cristãos? Quem determinou que nós não somos? O que é ser cristão? Ser cristão é seguir o Cristo. Budista é o que segue o Buda. Não é? Mas nós seguimos o Cristo. Ah, não, mas vocês têm práticas não cristãs. Mas me aponta uma prática espírita que não é cristã. Eu aponto uma da Igreja Católica, por exemplo. Guardar o domingo. Procura no cristianismo algum lugar que alguém algum dia tenha guardado o domingo. Jesus guardava o sábado. E nos 10 mandamentos está lá, lembra-te do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor. Nele não trabalhará nem tu, nem tua esposa, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro que adentrar a sua porta. E o domingo? Agora aponta uma prática espírita que não seja cristã. Uma prática que nós tenhamos na casa espírita que não conste do Evangelho, do Novo Testamento, da literatura do Novo Testamento. Tudo o que nós praticamos consta no Novo Testamento. Tudo o que nós ensinamos, tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós veiculamos na casa espírita, consta do Novo Testamento. Até porque o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade. Nada que o Espiritismo ensina começou com o Espiritismo. Tudo que o Espiritismo ensina já existia antes. Os Espíritos só vieram nos explicar como que funciona. Tudo que nós fazemos já existia muito antes. O Espiritismo é muito novo. 1857, ontem. Possivelmente na última encarnação da maioria de nós aqui não existia Espiritismo ainda. Tudo que o Espiritismo ensina sempre existiu no seio da humanidade. A história da humanidade, de uma forma geral, está escrito na Bíblia. Pelo menos os pontos pitorescos do povo hebreu e o Novo Testamento até Jesus ali. Que é onde as religiões se apegam para o exercício da sua prática religiosa. Nós também. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que dizem que é a Bíblia dos Espíritas. A Bíblia dos Espíritas é uma Bíblia que você compra aí fora, na casa da Bíblia, em qualquer lugar. Nós não temos Bíblia. Nós utilizamos a Bíblia que é vendida no mercado. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus explicado segundo a visão espírita. Mas quando o padre reza a missa, ele explica o Evangelho de Jesus segundo a visão da Igreja Católica. Quando o pastor ministra o culto, ele explica o Evangelho de Jesus segundo a visão da Igreja Evangélica. E nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que explica o Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. É a mesma coisa, não muda nada. Agora, nós somos cristãos. Nós começamos as nossas reuniões com uma prece. Terminamos com uma prece. O Espiritismo, como toda religião, quer reaproximar a criatura do Criador, através do conhecimento e do desenvolvimento íntimo de cada um de nós. Exatamente o que todas as religiões cristãs fazem. Por que não somos cristãos? Nós não temos nenhuma prática que não está inserida dentro do cristianismo, na Bíblia, no Novo Testamento. Por isso, eu trouxe para vocês hoje os pontos em que as pessoas mais batem em nós. Continuidade da vida, comunicação dos mortos, a reencarnação